Progressão é a passagem de um regime mais grave para um regime mais ameno. Repito, passagem de um regime mais grave para um regime mais ameno. Mas quais são os chamados regimes de cumprimento de pena? Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. O fechado, com uma privação de liberdade maior, a ideia é que ele seja cumprido em penitenciária, em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto, cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, percebe-se que já há uma maior devolução da liberdade do condenado. E o regime aberto. O regime aberto, o sujeito deve trabalhar sem vigilância durante o dia e durante a noite, nos dias de folga, deve se recolher em uma casa de albergado. Deve se recolher em uma casa de albergado. Então, a ideia é que o sujeito passe de um regime mais grave para o mais ameno. Ele deve ir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Pergunto, pode progredir direto do regime fechado para o regime aberto? Resposta, não. É proibida, no mundo jurídico, a progressão por salto. Repito, é proibida, no mundo jurídico, a progressão por salto. Tem exceção? Há quem diga de uma exceção, ainda não majoritária, no caso em que era para o sujeito já ter progredido para o semiaberto, já era para ter progredido para o aberto, e a demora no processamento de seus pedidos prejudica seu retorno à sociedade, prejudica, não é, que se cumpra a pena na forma da lei, prejudica, enfim, que a medida de reintegração social alcance o seu objetivo. Nesse caso, determinada corrente doutrinária e jurisprudencial diz que permite que, se já era tempo do sujeito ter progredido para o semiaberto, já era tempo dele estar no aberto, e, no entanto, sequer a primeira progressão foi processada, poderia, então, saltar ao aberto. Mas esse é um entendimento minoritário. Repito, minoritário. No dia a dia não se aceita a progressão por salto, são inúmeros os julgados nesse sentido dos tribunais superiores em provas e concursos. Quando cai o tema, cai sempre pela inviabilidade. Ok? Bom, quais são os requisitos para que se possa progredir de regime de cumprimento de pena? Nós temos dois requisitos ordinários e um especial, um extraordinário. Quais seriam os requisitos, então, para a progressão? O primeiro requisito é o requisito chamado objetivo. Requisito objetivo, entenda-se, cumprimento de parcela da pena. Repito, cumprimento de parcela da pena. Então, para progredir, o sujeito precisa cumprir um tanto da pena. Quanto? Nos crimes comuns, o sujeito deve cumprir 1/6 da pena. Repito, nos crimes comuns, 1/6 da pena. Não importa se primário, não importa se reincidente. Deve cumprir 1/6 da pena. Nos crimes hediondos e equiparados, deverá cumprir. Nos crimes hediondos e equiparados, lembra dos equiparados? Terrorismo, tráfico, tortura. Nos hediondos e equiparados, ele deve cumprir 2/5 da pena, se primário, e 3/5 da pena, se reincidente. Repito, 2/5 da pena, se primário, e 3/5 da pena, se reincidente. Repetindo, requisito objetivo. Regra, 1/6 da pena. Crimes comuns. Não importa se primário ou reincidente. Exceção, crimes hediondos. Para os crimes hediondos e equiparados, 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Ficou claro?
Será então que com esses critérios conseguimos resolver todos os problemas? Será que não há polêmicas aí sobre a contagem, sobre a vigência dessas leis, a partir de quando elas podem surtir efeitos? Sim, temos polêmicas e vamos enfrentá-las. Primeira polêmica. A primeira polêmica é: o prazo da progressão, o requisito objetivo, deve ser cumprido a partir da pena aplicada ou da pena unificada. Pena aplicada, o sujeito pode receber uma pena de 90 anos, 100, 110 anos. Pergunto, ele cumprirá 90, 100, 110? Essa é a pena aplicada? Não. Sabemos que ele cumprirá no máximo 30. No máximo 30 anos de cumprimento de pena. Como é que se chama o procedimento por meio do qual o juiz transforma esses 90 em 30? Chama unificação de penas. Então, aquela pena aplicada, 90, 100, 500, 1000 anos, o juiz de execução, ele condensa esse somatório de penas em 30. Essa condensação é chamada unificação. E aí eu renovo a pergunta. No momento de progredir, deve ser considerada a pena total aplicada, 90, ou a pena unificada em 30 anos? Apesar de alguma divergência, a matéria encontra-se hoje sumulada, súmula 715 do Supremo Tribunal Federal. E o que diz a súmula? Que os benefícios da execução penal, dentre os quais a progressão, não é? Os benefícios da execução penal serão contados da pena total aplicada. Repito, serão contados da pena total aplicada e não da unificação em 30 anos. E não da unificação em 30 anos. Então, se o sujeito recebeu 90 anos de prisão, ele deverá cumprir o requisito objetivo, 1/6 da pena em regra, dos 90, e não dos 30 da unificação. Isso traz prejuízo? Traz. Afinal de contas, se o sujeito for condenado, por exemplo, a 180 anos, não terá progressão, o que de alguma forma viola a individualização da pena. Afinal de contas, quer ele se comporte bem, quer ele se comporte mal, não terá progressão. Isso é ruim diante do princípio da individualização da pena. Mas o Supremo não percebeu? O Supremo não sabia disso? Sabia. Mas é que o Supremo preferiu que prevalecesse o princípio da isonomia. Como assim? A ideia de que, se considerasse sempre a pena unificada, aquele que recebeu 30 anos e aquele que recebeu 300 progrediriam ao mesmo tempo. Isso seria tratar de forma igual aqueles que têm situações desiguais, e isso acabaria ferindo a própria isonomia. Então, diante da individualização da pena, o Supremo preferiu o critério de isonomia e entendeu que aquele que foi condenado a 30 e aquele que foi condenado a 60, situações desiguais, devem ter, sim, requisitos desiguais para a progressão. Por isso que deve ser levado em conta sempre a pena aplicada, 30 anos, 1/6, 5 anos. 90 anos, 1/6, 15 anos. Deve ser sempre levada em conta a pena aplicada e não a unificada em 30 anos. Será que tem mais polêmica sobre o requisito objetivo? Será que sim? Tem sim. Sobre o requisito objetivo, nós podemos lembrar ainda que a Lei de Crimes Hediondos, ela entra em vigor em março de 2007. A nova redação da Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Crimes Hediondos tem redação original de 1990, mas a nova redação da Lei de Crimes Hediondos entra em vigor em março de 2007, trazendo novos marcos para a progressão. A redação original da Lei de Crimes Hediondos não permitia progressão, pelo